O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, ou escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. O que tem a ver o reinado temporal de Davi com o reinado eterno do Senhor Jesus? O que tem a ver o reinado temporal do rei Davi com o reinado eterno do Senhor Jesus? Davi, em Israel, foi considerado um bom rei. Um bom rei. Apesar de todos os pecados, apesar de todas as falhas, apesar de todos os defeitos. Porque às vezes a gente olha para o rei Davi e a gente acha que o rei Davi era um santinho, né? E não era, não. Ele tinha lá algumas, entre aspas, fraquezas. Né? Bem, entre aspas, porque tinha muitas fraquezas, né? Mas ele não deixou se levar pela sua fraqueza. Ele se converteu e pediu perdão. Tanto é verdade que o Salmo 50 é o pedido de perdão. Tem piedade de mim, ó meu Deus, misericórdia, porque na imensidão do vosso amor purificai-me. Pedido de perdão porque ele cometeu o pecado de adultério e depois mandou matar o esposo de Bersabeia, né, e levou a viúva para casa. Mas, tirando esse detalhe, o que o reinado de Davi tem a ver com o reinado de Jesus? O reinado de Davi não era eterno. O reinado de Davi era provisório. O reinado de Jesus é eterno e é para sempre. Porém, ainda que o reinado de Davi fosse um reinado provisório e Davi tivesse sido um bom rei perante o povo, é profecia do reinado de Jesus. O reinado de Davi é profecia do reinado de Jesus. Por isso, a primeira leitura da missa é justamente a coroação de Davi como rei. Apontando que depois dele nasceria alguém que seria rei de verdade. Este rei de verdade é Jesus, nosso Senhor, no seu mistério de encarnação, morte e ressurreição. E aí, quero mostrar para vocês um detalhe que nós rezamos na oração. Como que a igreja reconhece o reinado de Jesus?
que é muito significativo. Nós dissemos na oração: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas. Dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo à vossa majestade vos glorifique eternamente. Dispusestes restaurar todas as coisas. Então, notem que a segunda leitura na carta de Paulo aos Colossenses, ela diz assim: Ele existe, não, lá antes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas têm nele sua consistência. Ele existe antes de todas as coisas criadas. Por meio da palavra, Deus criou, faça-se. Lembram? Lá do livro do Gênesis, o capítulo 1, faça-se. E as coisas foram existindo. E João diz no seu evangelho que ele no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e por meio dela tudo foi feito. E nada do que existe sem ela existiria. E aí, num dado momento do capítulo 1 do evangelho de João, ele vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É este o Rei do Universo. É este o Rei que nós celebramos como Rei do Universo. Então, para a gente ilustrar isso, imaginem a imensidão do universo. Dentro da imensidão do universo está o planetinha Terra. Esse planeta que nós chamamos de planeta Terra, não sei se você sabia, mas no universo ele é uma estrelinha. Só para você pensar. O planeta Terra não é lá grande coisa não, viu? Olha em comparação com os outros planetas para você observar o que é o planeta Terra. É um grãozinho de areia. Se o planeta Terra é um grãozinho de areia, imagine o ser humano que habita no planeta Terra. O que não deve ser? Um grão de areia dividido em 50. Estou exagerando, porque é menos ainda, não é nem isso. Agora você imagine só. Quando nós dizemos que Jesus é Rei do Universo, imagine a seguinte cena. Eu sei que você tem uma imaginação fértil. Imagine a seguinte cena. O Rei do Universo com a sua cadeira colocada em cima do universo, compreendendo todos os planetas, compreendendo todas as galáxias, compreendendo todas as estrelas, compreendendo toda a realidade material. Ele tem uma cadeira colocada em cima de todo esse mundo e lá ele está sentado como o rei que governa. Isso é dizer que Cristo é Rei do Universo. Como diz a oração, como dispusestes restaurar todas as coisas do vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, faz um teste rapidinho para o padre, só para você se espantar. Olha para as pessoas que estão na igreja, para frente, para trás, do lado, olhe para todo mundo. Olhou para todo mundo? Talvez lá atrás não tenha conseguido enxergar a pessoa que está aqui na frente, não tenha conseguido enxergar a pessoa que está lá no último banco, atrás da coluna lá. Tem uma pessoa atrás da coluna lá. Você conseguiu enxergar a pessoa que está atrás da coluna? Eu enxergo daquele lado, porque desse lado eu enxergo, desse lado eu não enxergo. Desse lado, meu lado não é muito forte. Agora diga para o padre aqui uma coisa. Você viu alguém aí que não é criatura? Está com dúvida, é? Olha de novo. Se você de repente viu alguém que não seja criatura, olha de novo. Pode ser que você tenha visto alguém que não seja criatura. Ai, que bom, pensei que não fosse.
Então, como diz a oração, olha só, que detalhe importante, dispusestes restaurar todas as coisas. Todas as coisas. No vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Então, este é o Rei. É esta festa que nós celebramos. Mas como é o reinado deste que nós declaramos como Rei do Universo? Como é o reinado dele? O prefácio da missa vai rezar isso. Olha que coisa tremenda. Por isso que é importante a gente observar as orações da igreja. Não tem nada isolado. Não tem nada colocado por acaso. Tudo tem um porquê. E a liturgia da igreja é uma coisa extraordinária, porque tem essa catequese e esses elementos que vão aparecendo. E muitas vezes a gente não nota, a gente não presta atenção. A gente escuta isso, mas muitas vezes a gente está desatento e a gente não entende a profundidade disso. Olha o que vai dizer o prefácio. Como é o rei, o reinado deste rei que hoje nós celebramos. Vejam lá, tem 9 características. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal. Um reino da verdade e da vida. Um reino da santidade e da graça. Um reino da justiça, do amor e da paz. 9 características para dizer do reinado de Jesus. Do reinado de Jesus. Mas se todo rei tem um reinado, certo? Sim, todo rei tem um reinado. Mas o rei que tem um reinado, todo rei tem um reinado, ele governa de onde? De uma cadeira, de um trono. Qual é o trono do rei que nós professamos como rei do universo? Qual era o trono de ouro que o rei sentou? Não era de ouro, era de madeira. Sentou no trono de madeira. Quando nasceu no trono de madeira, no coxo. Foi colocado no trono de madeira, num coxo. Todo rei tem um reinado, tem um trono, e todo rei tem uma coroa. Qual era a coroa dele? Coroa de espinho. E era qualquer espinho? Só de ver o tamanho do espinho a gente fica arrepiado. Não sei se vocês conhecem, se vocês viram a história. O espinho que foi tecido a coroa de Jesus era um espinho mais ou menos assim, desse tamanho. Um ramo de espinho, de espinheiro, que só tinha lá em Jerusalém. Não existia em nenhum outro lugar no mundo aquele tipo de espinho. Só existia lá. E ele era uma espécie de rama com um espinho desse tamanho. Então eles cortaram, fizeram uma rama tecido, né, do tamanho da cabeça de Jesus, tiraram medida com algum, porque todo rei usa uma coroa específica. A coroa de um rei nunca servirá para um outro rei. Ela é específica, característica daquele rei. Eles tiraram a medida, teceram uma coroa de espinho, e não pensa você que eles colocaram com carinho aquela coroa de espinho com espinho desse tamanho. Não, eles empurraram com força para que a coroa servisse na cabeça de Jesus. E ao ser empurrada na cabeça de Jesus, um daquele espinho perfurou um olho de Jesus. Jesus ficou com um olho perfurado por causa daquela coroa. E olhando para todos aqueles que fizeram isso para ele, o que ele diz? Qual é a oração que ele faz para aqueles que estavam condenando ele? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem.
E neste momento de sofrimento, porque você imagine o sofrimento, ele está crucificado e ele não está crucificado na palma da mão, como a gente vê. Porque se ele fosse crucificado na palma da mão, a mão dele teria se rasgado, ele não teria tido força para respirar. Porque ia passar pelo vão do dedo, o prego, e não ia segurar. Ele estava pregado aqui, ó. Você pode ver que se você tem um buraquinho aqui no seu punho, pode palpar aí para você ver que você tem. Buraquinho aqui, não tem buraquinho aí? Então esse buraquinho não tem osso. E o prego que segurava a mão de Jesus na cruz foi passado nesse buraco, entre o osso do braço e o osso da mão. Então, para que ele pudesse ter sustentação. E na hora de respirar, ele está com os pés e com as mãos pregados. E na hora dele respirar, ele tinha que segurar todo o peso do corpo no braço. Porque se ele não segurasse o peso do corpo no braço, ele não conseguiria respirar. Por que o padre está falando isso? Aí você nota o evangelho, as blasfêmias que dirigiam a ele no alto da cruz. Ele estando crucificado, olhem as blasfêmias que dirigiam a ele. Os chefes zombavam de Jesus dizendo: a outro salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo, o escolhido. O que o demônio pede para Jesus na tentação? Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e os anjos te salvarão. Então, se Jesus lá, quando enfrentou o tentador, não demonstrou que era Filho de Deus, também não demonstraria no alto da cruz que era o Filho de Deus, porque era exatamente o que o demônio queria que ele fizesse. Mas ele não fez. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Deram um vinagre para ele. Depois o outro: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E aí Jesus disse, lembra do Evangelho da Paixão que Jesus fala? Se o meu reino fosse daqui, o meu Pai mandaria uma legião de anjos e eu não passaria por esse suplício. Mas o meu reino não é daqui. E é preciso que eu passe. E aí, continua as zombarias. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E a nós também. Desça dessa cruz e nos salve desse suplício. Se tu és o Filho de Deus, por que está passando por isso? Salva-te a ti mesmo, desce daí. E salva nós também, leva junto. E aí vem o segundo personagem no alto da cruz. Os soldados também, né? Diz do soldado. Mas esse outro, eu não entendo uma coisa desse outro. Por que ele é considerado bom ladrão? A gente fala, né? A tradição deu a ele o nome de Dimas. São Dimas. Mas o que é bom ladrão? Que rouba bastante. Quem rouba bastante é um bom ladrão. Ele é considerado bom ladrão porque ele roubou tanto que no final ele roubou o céu. Olha a oração que ele faz no alto da cruz. Eu vou dizer diferente do que está no texto. Nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma agonia? Para nós, isto é justo, porque merecemos, estamos pagando o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. E toda essa situação que eu descrevi, Jesus encontra força no mais profundo de si. E certamente, levantando-se o tórax para respirar, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso tem que ter um significado profundo
na nossa vida. Isso não pode ser uma história bonita que faz a gente até se emocionar quando o padre descreve isso. Não, isso não é uma história tão somente para nos emocionar. Porque se fosse para nos emocionar, responda de novo mais uma pergunta do padre. Eu já fiz isso aqui em algumas ocasiões. Você olhou para as pessoas no início que o padre pediu. Você lembra do rosto das pessoas que você olhou? Sim ou não? Você está com medo de responder porque você sabe que o padre vai perguntar. Você teria coragem de morrer por um desses aí? Que você olhou? Não responda, só pensa. Você teria coragem de morrer por um desses aí que você olhou? Eu respondo para vocês. Uma mãe, tenho certeza que teria coragem de morrer por um filho. Eu não tenho tanta certeza se todos os filhos teriam coragem de morrer por uma mãe. Todos, não sei. Talvez sim. Mas eu não tenho tanta certeza se todos. Pensa mais um pouquinho com o padre agora. Não xingue o padre, não fique bravo com o padre. Você teria coragem de morrer pela sua sogra? Jesus, nosso Senhor, não fez essa brincadeira. Mas ele teve coragem de morrer na cruz. Por mim. E por você. Um teólogo da igreja que diz que ele não tinha dúvida que Jesus o faria de novo, ainda que fosse só eu na face da terra, ele faria tudo de novo por causa de mim, por causa de você, por amor a mim, por amor a você. E este gesto dele de ir ao extremo na cruz o restaurou a obra inteirinha da criação. Obra esta que foi manchada pelo pecado do próprio homem. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele não tinha pecado e Deus o fez pecado por causa de nós, para reconciliar-nos todos no sangue de sua cruz, nos garantir o preço da nossa redenção. Ele pagou a dívida que todos nós tínhamos com Deus. E quando pagou a dívida, nós não devemos nada. Por isso, nós não podemos deixar passar este gesto dele de forma desapercebida, como se fosse tão somente uma entrega de alguém especial. Não. Isso tem que valer a pena. Isso tem que valer a nossa conversão. Ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele tirou-nos da escravidão da morte, ele arrancou-nos da mão da morte e trouxe de novo para Deus. Nos resgatou, nos devolveu a amizade para com Deus. Nós podemos ser amigos de Deus porque ele se jogou nos braços da morte e vitorioso rasgou a morte no terceiro dia. E subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir para julgar vivos e mortos. A gente reza isso na profissão de fé. A gente reza isso na profissão de fé. Coisa belíssima, coisa importantíssima e profunda da nossa vida. E aí, concluo, e a gente diz que ele é rei. Mas a gente não é capaz de passar nem um pouquinho de sofrimento por causa dele. A gente sofre um pouquinho de coisa, a gente já vai, meu Deus do céu, me esqueceu aqui na terra. A gente passa por uma pequenina situação, a gente olha para a cruz e diz assim, aí, vai ficar parado aí na cruz, não vai fazer nada? Dá para descer daí e fazer alguma coisa? E se ele descer? Igual aquele filme, né? Marcelino Pão e Vinho, que ele rouba pão e vinho
da cozinha dos freis e vai comer pão e tomar vinho com os freis e pede para Jesus descer da cruz. Desce daí, venha sentar aqui. E Jesus desce da cruz e senta com ele, toma vinho e come pão com ele. Depois os freis ficam bravos com ele porque estava sumindo o vinho e não sabia que eles descobriram que era ele que estava pegando o vinho. Vocês assistiram esse filme? Não? Os mais velhos, sim. Os mais novos não sabem nem que filme é esse. Era filme em preto e branco ainda. Não era nem colorido. Mas é uma graça de uma santa inocência que corta o coração da gente. E de uma santa intimidade que a gente fica com vergonha. Porque a gente faz tanta 9 horas, a gente dá tanta volta, a gente faz tanta cirula, a gente faz tanto rodeio, e a gente não tem a inocência daquele menino. Por isso chama-se Marcelino Pão e Vinho. O nome do filme, Marcelino Pão e Vinho. Se não viram, vejam. Prepara um saquinho de lenço umedecido para você enxugar as lágrimas, porque você vai precisar. É uma graça. Mas muitas vezes, já pensou, quando nós reclamamos, dizendo para Jesus, desce daí, vem ajudar aqui. Você já pensou se ele descesse? Se ele descesse, acabaria conosco, né? Poder preparar o caixão, né? Então, para dizer, Jesus é rei. Que a gente não desanime das contrariedades, dos pequenos sofrimentos, das pequenas tribulações, das pequenas perseguições que a gente enfrenta na vida. Porque as pequenas perseguições, elas tendem a nos educar e a nos formar e a preparar-nos para vivermos com profundidade aquilo que Deus tem reservado para nós. Saibamos aproveitar. Não desanimemos, não murmuremos, não reclamemos. Se tiver que murmurar, se tiver que reclamar, vai reclamar com ele. Chora com ele, igual a dona Ana, a mãe do menino lá, do Samuel. Que por sinal eu acho o nome mais bonito da Bíblia. Eu só acho. Ela chorou, pedindo a Deus que lhe aliviasse a angústia. Então, se está assim, se está desse jeito, o problema é que a gente quer fazer isso, a gente quer fazer para os outros. Reclama para os outros, os outros reclamam para os outros, reclama para os outros, e não resolve nada. Agora, reclama com ele, chora com ele, resmunga com ele, briga com ele. Briga sem a pretensão de vencer, porque todo mundo que brigou com ele saiu derrotado, só para avisar você. O único que foi vencido, o único que saiu vencedor foi Jacó. Mas levou um beliscão na coxa e a marca de Jesus, a marca de Deus ficou na coxa. Saiu vencedor, mas a marca ficou na coxa. Então, se quer brigar, briga. Quer discutir? Discuta. Mas anuncio-lhes e preparo-lhes. Você não sairá vencedor dessa luta. Mas reclama de verdade com ele. Não reclama dos outros. E nem para os outros, porque os outros também não vão ajudar muita coisa. Mas ele, tenho certeza que não vai deixar uma gota de lágrima passar desapercebido. Não vai passar. Porque ele vai escutar. Então nós precisamos assumir essa postura, esta coragem de seguir Jesus, se for preciso, abraçado com a cruz, enfrentando os percalços, enfrentando as dificuldades e ainda sorrir, porque Ele está conosco. Ele não nos abandonará, jamais. Jamais. E aqueles que perseverarem até o fim, receberão em herança a vida eterna. Ele prometeu. E nenhuma promessa que ele fez, ele deixou de cumprir. Todas as promessas ele cumpre. Então confie, se põe a caminho. Se põe a caminho. Segue os passos dele, no ritmo dele. Fixa o olhar nele. Fixa o olhar nele. Não importa
o que te aconteça pelo caminho. Mantenha olhando para Ele. Tenho certeza que você não vai se perder no meio do caminho, porque Ele sabe para onde vai, e as dificuldades que aparecerão, você vai passar pelas dificuldades quase pulando assim, ó. Pronto, passou. Mais uma, passou, igual pular corda. E vai, seguindo. 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100. E vai. Feliz da vida. Persevere até o fim. Persevere até o fim. Ele reina e reina de verdade. E o reinado dele não é provisório. O reinado dele não é por um tempo. O reinado dele não é só enquanto durar. Não. O reinado dele é eterno. É para sempre. Ele é Senhor, é rei, é sacerdote, é profeta, é pastor, é cordeiro, é altar. É tudo isso. É tudo isso e muito mais. Que a gente não tem palavras para descrever. Tão grande Ele é. Que a gente seja fiel e a gente persevere sempre olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Seguindo os passos dele. Que assim seja.